Afinal, os árabes são mesmo intolerantes com os judeus? Olha o que o Marcos Feres, um palestino que vive no Brasil, falou sobre essa relação conturbada entre os dois povos. E ele ainda disse o seguinte: os judeus estariam por trás de vários atentados que aconteceram ali em Gaza ou dentro da Palestina, e a intenção deles seria tornar insuportável a vida dos palestinos ao ponto deles terem que sair e justamente irem para o Egito. Olha só a explicação que ele deu. No final comenta para mim aí se você concorda com ele ou se não concorda. Por quê? Vamos pro vídeo. Elas é a seguinte, essa questão de separação, né, que existe, em tese, os judeus dizem que todo, ou quase todo, enfim, sei lá, árabe palestino é bem-vindo lá dentro. Né? Então tem várias pessoas que trabalham, tem partido. Eu sei, mas eu tô trazendo aqui o que foi falado. Que são bem-vindos, que tem partidos, inclusive, tem um partido, inclusive, tem um cara na Suprema Corte, eu acho, enfim. E eles alegam que o contrário não acontece, que eles não são bem-vindos lá na Palestina. Como é que você vê isso? Como é que você enxerga isso? Bom, eu acho que primeiro, eu não vou falar o que eu acho de um dos cidadãos. Tá bom, o nome aí, porque senão ele me processa. Não precisa falar sobre ele, mas o que ele falou. A gente tem uns arranca-rabo aí pela internet, bem publicamente, assim. Não sabia. Não, pois é. Ele sabe quem eu sou. Acho que é importante isso. Então, assim, eu acho que a grande questão vamos lá. Os judeus não eram bem-vindos na Palestina. Isso é uma bobagem tão sem tamanho, mas tão sem tamanho, não por acaso a população aumenta exponencialmente, porque os palestinos recebem os judeus lá. Os palestinos receberam os judeus durante mais de 50 anos de migração, seja ela organizada pelo sionismo ou não. Sim. Judeus sempre viveram na Palestina. Esses caras, a narrativa israelense tenta passar essa ideia de que eles são muito tolerantes e muito legais, e que os árabes são malvadões e tudo mais e tal. E eles ficam descrevendo até essas peças de propaganda feias, na minha opinião. Meu sonho, vi um cidadão aí falando um negócio, meu sonho era poder ir de Damasco a Beirute, passando por Jerusalém, e comer hummus e falafel, que são comidas palestinas que eles tentam se apropriar como se fossem judaicas. Ou israelenses, né? E no fim das contas, cara, olha só, esses caras, como se isso fosse uma coisa impossível, né? Um grande sonho. Sabe o que eles estão descrevendo? A Palestina antes do sionismo. A integração religiosa, étnica, sempre foi natural na Palestina, ela não é nova. Não é uma coisa inalcançável ou historicamente difícil. Não, o árabe, de uma forma geral, muito receptivo, historicamente. Né? Então, na verdade, quem vai romper com essas relações é justamente o sionismo. O sionismo é uma ideologia racista e supremacista que destrói todos os lugares que passa. Cara, nos anos 50, só para ilustrar, tá? Israel é um projeto de colonização por assentamento. O projeto de colonização por assentamento presume o quê? Porque não é uma colonização de extração, como é aqui no Brasil. Né? Então, os portugueses vieram aqui, sugaram o que puderam sugar e seguiu o baile, né? Sim. Aqui, lá é uma colonização por assentamento. Colonização por assentamento precisa do quê? De gente. Então, os sionistas precisaram importar muitos judeus pelo mundo para poder conseguir uma maioria étnica dentro do território. E eles vão importar muitos judeus do mundo árabe, né? Do famoso MENA, né? Que é o Oriente Médio e Norte da África, que sempre teve muitos judeus. E aí, para fazer isso, eles cometeram atentados terroristas. Por exemplo, no Iraque, Fallujah, né? Supostamente isso é disputado, né? Eles atribuem isso, os árabes ficaram muito revoltados, os árabes do Iraque, do Egito ficaram muito revoltados com a criação do Estado de Israel e com a injustiça com os palestinos e expulsaram os outros judeus. Isso não procede. Já tem muita documentação e muita análise histórica que, na verdade, foram os próprios sionistas que fizeram esses atentados para causar a expulsão e aterrorizar as comunidades. Calma aí, só um pouquinho, só para você não esquecer de deixar o like e comentar. Então, vamos pro vídeo. Judaicas desses países para que elas fossem para Israel, porque Israel se vende como um lugar seguro para os judeus do mundo.
Uma coisa curiosa, para dizer como o sionismo destrói tudo que passa, a presença dos judeus na Babilônia, ou seja, no Iraque, milênios e milênios e milênios e milênios e milênios. Sabe quando ela se encerra? Ou tem meia dúzia de judeus lá hoje? Em 1951, com esse atentado terrorista. Então, o sionismo, ele destrói a integração de comunidades étnico-religiosas árabes, judaicas, etc., justamente porque ela tem uma presunção racista e supremacista, né? E sobre a questão de dentro da Palestina, não é verdade, tá? Que isso é uma proibição dos árabes, que não podem, que judeus não podem ir para Ramallah. Isso não é verdade. E pelo contrário, os sionistas, o Estado de Israel, que tem leis, políticas, e aliás, um cidadão aí falou em um podcast uma coisa absurda, cara, que não tem lei de apartheid em Israel. Tem mais de 65 leis de apartheid em Israel. Tipo o quê? Por exemplo, fala o que você... A lei do Estado-nação do povo judeu. Essa é uma lei que determina que o Estado de Israel é exclusivo para o povo judeu. Esse é basicamente o texto. É exclusivo para os judeus, o resto que se for. Só que tem um problema. Mesmo dentro dos territórios reconhecidos de Israel, 20% da população não é judaica. São árabes, né? Então, como é que pode existir uma ideia de uma democracia que privilegia um grupo étnico-religioso específico? Isso constitui apartheid. Por exemplo, palestinos têm uma lei sobre casamento que os árabes palestinos, né, que estão dentro do território de Israel, eles não podem se casar com palestinos que sejam da Cisjordânia, de Gaza, de outros países do mundo árabe, como Líbano, Síria, etc. e tal. Os judeus podem. Os israelenses podem casar. Então você limita um direito, por exemplo. Práticas de apartheid são inúmeras, né? Checkpoints que limitam a circulação de movimento. Gaza é um campo de concentração que Israel proíbe a circulação de pessoas. Tem um sinnúmero de leis e práticas que configuram apartheid. Essa é a gravidade da questão. Por exemplo, o direito de retorno. Existe uma lei, que é o direito de retorno, aí também retorno entre aspas, que justamente porque ela evoca essa ideia de que os judeus são oriundos da região da Palestina e que todos os judeus do mundo têm direito de retornar para lá. Então, qualquer judeu fala, cara, eu quero morar em Israel, vai na boa, ganha cidadania na hora, provavelmente vai ganhar a casa de um palestino que foi roubada, ou não vai morar numa casa, num assentamento, na ocupação militar ilegal da Palestina por Israel, né, que é ilegal de acordo com o direito internacional. E esse direito vale para esposa, cônjuge, neto, para todo mundo. Neto do cônjuge da pessoa que é judia pode ir para lá. Os palestinos que foram expulsos têm o direito de retorno negado. Até hoje. Isso é uma coisa absurda. Você tem mais de 6 milhões de palestinos refugiados. Cara, Gaza, porque eu acho que em algum momento a gente vai acabar chegando no contexto atual. Sim. Vamos entender Gaza, minimamente. Uhum. Gaza tem uma população de 2,2 milhões de pessoas, palestinos, né? É bastante gente. É bastante gente, né? Sabe, desses 2,2 milhões, 73% são refugiados da limpeza étnica, refugiados ou descendentes de refugiados. Ou seja, 73% desses 2 milhões já são refugiados por causa de Israel. Então o que está acontecendo lá agora, para a gente poder aprofundar em algum momento, é um massacre, um genocídio de uma população que é pobre, miserável, que tem mais de 90% das fontes de água não são potáveis, que tem... E Israel controla tudo isso, tá? Que tem 4 horas de eletricidade por dia, a critério de Israel se vai ter ou não vai ter, se vai ligar, se vai desligar. Nada entra, nada sai de Israel, de Gaza sem autorização de Israel. Agora, então, nem se fala, né? Então é isso. Então você tá jogando... Já se jogou em Gaza nas últimas semanas mais de 12 mil toneladas de explosivo. Isso é o equivalente à bomba atômica de Hiroshima. Gaza é do tamanho do plano piloto de Brasília. É minúsculo.
Território minúsculo, uma das regiões mais densamente povoadas do mundo. Ou seja, o que está se fazendo é um investimento militar absurdo, jogando o equivalente a uma bomba, mais, né, porque já passou esse número está desatualizado, o equivalente a uma bomba atômica num território que do tamanho do plano piloto de Brasília, é minúsculo, o tamanho da Barra aqui, sabe? Sim. Menor do que a Barra. Para exterminar uma população que é pobre, que vive em média com menos de $1 por dia, 73% dela refugiada, que tem acesso a água, alimentação, remédio, medicamento, poder fazer tratamento nos lugares totalmente privados por Israel. Cara, Gaza é um campo de concentração. Então, assim, por isso que eu fico muito assustado quando eu vejo esses discursos sionistas e tudo mais, e eles sendo repercutidos aqui, e esses caras tendo passagem aberta dentro de emissora de televisão e tudo mais, pra falar umas abobrinhas totalmente sem sentido. E, cara, Gaza é um campo de concentração. Lá, o apartheid nem vale pra lá, porque o apartheid está dentro de Israel, com as leis que discriminam os próprios árabes israelenses, né? Os ditos árabes israelenses são palestinos que são incorporados ali dentro do território, mas é principalmente na Cisjordânia. Então essa é a grande questão que está posta. A questão é a deturpação desses conceitos. Cara, Gaza não é um território palestino que tá tudo certo e que tem uma galera... Não, Gaza é um campo de concentração há 17 anos. Literalmente um campo de concentração. Cara, Israel controla o que entra e o que sai, certo? Pra você ter uma ideia do nível de coisa que eles não deixam entrar. Isso é facilmente possível procurar e acessar documentos assim. Chocolate não pode entrar em Gaza. Pô, chocolate é sacanagem. Giz de cera. Tem filho pequeno? Giz de cera. Imagina, provavelmente o Hamas faz uma bomba atômica com giz de cera, a gente não sabe. Então a gente tá falando de um nível de desumanidade, de crueldade, de extermínio, que é um absurdo. Ó, o primeiro link na descrição é o curso do Peter Jordan no YouTube sem aparecer pra você que quer ganhar dinheiro com o YouTube aparecendo ou não. Pra quem não sabe, o Peter tem um canal com 13 milhões de inscritos. Na verdade, tem vários canais. Esse canal principal dele tem 13 milhões de inscritos e ele dá todas as dicas de como você pode crescer. Depois que a gente fez o curso, o nosso canal subiu de 40 mil para 170 mil e não para de subir até hoje. Então, eu recomendo. Primeiro link na descrição.